Saudação, abençoados, bem-vindo ao canal Sala da Graça ou Ministérios Sala da Graça. Eu quero hoje ministrar aqui o tema A Fadiga do Sistema Religioso. Eu vou destrinchar esse tema e o subtítulo da aula de hoje é O Fim da Lei é Cristo. Então, o tema principal aqui é A Fadiga do Sistema Religioso. Então, nós estaremos lendo alguns textos da Bíblia para acompanhar esse tema ou entender o tema. Vamos lá. O primeiro texto que estaremos lendo é Atos capítulo 22, verso 22, que diz assim: Ouviram até esta palavra. Então gritaram: Tira tal homem da terra. Ele não merece ficar vivo. Então, esse é o primeiro texto, que os judeus aqui, eles se levantaram contra esse homem, e eles conspiraram em tirar a vida dele. Quando ele diz aqui que eles gritaram, então gritaram, tira tal homem da terra, ele não merece ficar vivo. Olha, ele queria, eles estavam planejando tirar a vida desse homem, mas quem era esse homem? Nós estaremos vendo que esse homem que eles queriam, os judeus, mais de 40 homens judeus se reuniram, para executar o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo que recebeu o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus. Porque a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, a lei, o antigo pacto, mas a Paulo o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus, o novo pacto. Então vamos ver o próximo texto que vai ficar bem claro. Atos 23, 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob maldição, juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Olha, o texto anterior, eles gritaram, diz que não iam, como o texto diz aqui, gritaram, tira tal homem da terra, ele não merece ficar vivo. Então eles estavam dizendo que Paulo não merecia ficar vivo. Mas por que Paulo não merecia ficar vivo? Simplesmente porque Paulo estava pregando o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus, o novo pacto. Então isso, para eles, era um absurdo, o que Paulo estava fazendo. Então eles não aceitavam o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus. Então, como está escrito aqui no livro de Atos 23, 12, para vocês tomarem nota e ver que o que eu vou expor, o que muitos irmãos da graça estão expondo, é o evangelho da incircuncisão, é o evangelho que foi dado ao apóstolo da graça, que foi Paulo. Então, em Atos 23, 12, quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob maldição, juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Eu vou falar mais desacelerado, para os irmãos acompanharem, porque ainda eu tenho um hábito ainda do sistema religioso que é falar muito rápido, pegar um texto e criar sofisma, falsos ensinamentos. Então esse hábito ainda eu estou dominando, que é falar com calma para que os abençoados compreendam a palavra de Deus. Então, quem os judeus eles queriam matar? O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Por quê? Porque Paulo estava pregando o evangelho da incircuncisão. Quando fala em circuncisão, significa graça de Deus. Vamos ler mais um texto, Atos 23, 13, diz assim: Eram mais de 40 os que entraram nessa conjuração. Ou seja, havia mais de 40 homens
nessa conjuração contra a vida do apóstolo da graça, contra a vida do apóstolo Paulo. Então veja que eu estou mostrando aqui na Bíblia para você conferir, né? A gente confere coisas espirituais com espirituais. Então está escrito, né? Não podemos criar. O problema do sistema religioso é porque eles leem o Antigo Pacto e não conseguem, quando pegam as epístolas do apóstolo, eles não conseguem compreenderem o que está escrito. Ficam patinando e voltam sempre para o mesmo lugar, não sai do canto. Mas quando a gente tem os olhos do nosso entendimento iluminado, né? Não há muito estudar, mas é Deus que revela. Não adianta você estar estudando, pesquisando. Não. As coisas espirituais, eles se discernem espiritualmente. Não é muito estudar, pesquisar. Não. É isso que o sistema faz. O sistema ele corrompe a mente das pessoas, porque eles querem criar algo que não existe. Não podemos ultrapassar, né? Se ultrapassarmos a doutrina de Cristo, estamos fazendo errado. Então temos que estar debaixo do apostolado que foi dado ao apóstolo Paulo. Não passar disso. Então vamos ler. Vamos ler aqui o que eu escrevi. Os judeus conspiraram contra Paulo. A mensagem que Paulo pregava estava na contramão do sistema. O que Paulo queria era que os eleitos entrassem em perfeição, pois uma coisa é ser perfeito e outra é entrar em perfeição. Só podemos entrar em perfeição se deixarmos os rudimentos de Cristo. Então, uma coisa é ser perfeito. Somos perfeitos porque a morte de Jesus Cristo, ele nos aperfeiçoou para sempre, né? Mas temos que entrar nessa perfeição. Quando falamos entrar na perfeição, é na mente, é com entendimento. É confessar o evangelho da graça de Deus, o verdadeiro evangelho, graça e apostolado. Né? Então o evangelho ele nos ensina a graça de Deus, que somos mais do que vencedores, que estamos perfeitos para sempre, que somos salvos para sempre, que somos deuses, somos anjos, somos mais do que vencedores, estamos curados, não temos pecado. Então é isso que o evangelho da graça de Deus ele nos ensina. Então, quando andamos nesse conhecimento ou confessamos esses conhecimentos, então nós estamos entrando em perfeição, porque perfeitos já somos no Espírito, né? Ele foi aperfeiçoado para sempre. Mas na mente, na nossa vida diária, temos que confessar essa verdade, temos que crer. Como Paulo diz, falei porque criei. Então, essa é a minha confissão. Eu não posso falar de outra forma, minha confissão é essa. Não o que o sistema ensina, nem o que eu aprendi através do sistema religioso quando eu estava cego, né? Mas, glória a Jesus, ao qual ele me deu o privilégio de receber este conhecimento que eu estou transmitindo agora para você. Então, prosseguindo aqui, vamos ler Hebreus 6, verso 1, que diz assim: Por isso, deixando de lado os rudimentos de Cristo, veja, está escrito, não podemos desviar dessa verdade, não. Nós não estamos vivendo mais o antigo pacto, nós estamos vivendo o novo pacto. Então, é por isso que o tema é a fadiga do sistema religioso. Tem um livro histórico que Jesus diz o quê? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele fala de fardo, que o fardo dele é leve e tal. Não estou lembrando o texto agora na Bíblia, mas depois eu vou procurar e ler para os abençoados. Então, já era pré-anunciando a graça de Deus, o novo pacto, né? Então, o pacto dos superiores promessa, a luz, né? Então ele é leve. Então esse é o verdadeiro evangelho. Não deixe o cristão afadigado. Então
O sistema religioso, ele cansa os abençoados, faz viver algo que não existe. Então, lendo aqui, ele diz aqui, voltando para o texto, diz assim, de Hebreus 6:1. Por isso, deixando de lado, ou seja, lançando fora os rudimentos de Cristo, logo o princípio que foi dado aos judeus, prossigamos até a maturidade. Veja, entrar como foi falado aqui, né? Entrar em perfeição. Uma coisa é ser perfeito, mas agora ele está dizendo aqui, prossigamos até a maturidade, não lançando novamente a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ele fala de obras mortas. O que são obras mortas? São todos os ensinamentos do antigo pacto. A Santa Ceia que o sistema praticam, apresentação de criança, batismo nas águas, lavar os pés, jejum, tudo isso aí são rudimentos de obras mortas e da fé em Deus, porque os antigos, antes da cruz, eles não tinham a fé de Deus. Uma coisa é fé de Deus e outra coisa é fé em Deus. Eles tinham a fé em Deus, porque a fé de Deus ainda não tinha se manifestado. Ele se manifestou depois da cruz. Receba essa revelação em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Hebreus 6:2. Veja só o que é rudimentos de obras mortas e fé em Deus. O ensino de batismo e imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o que eu estou falando está escrito, né? Eu estou mostrando. Eu escrevi aqui o seguinte: Jesus de Nazaré e os apóstolos não eram cristãos, e sim judeus da circuncisão. Então, Jesus de Nazaré e os 11 apóstolos não eram cristãos, e sim judeus da circuncisão. Os eleitos precisam entender esse mistério, pois só através desse entendimento é que poderão entrar em perfeição. Veja quais são os 8 livros da circuncisão, ou seja, do Antigo Pacto. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, que é o irmão de Jesus, e Apocalipse, que é o livro da confusão. Logo no início de Apocalipse você vai ver. Não é livro com povo de revelação, não. É um livro que Deus permitiu, né? E ele traz confusão. Então, por isso que nós temos que ter a mente iluminada para discernir as coisas espirituais corretamente, compreender a verdade de Deus, compreender a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, há muitas formas que Deus tem de falar para o seu povo, né, o cristão. Abba Pai. Vamos ler aqui Tito 1:10. Porque existem muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É isso que a gente vê hoje, ao chegar do trabalho, passando perto de uma denominação que se diz Assembleia de Deus. Eu vejo 2 dias que ontem e hoje, tendo reunião lá, só vejo o povo gritando. Falam as mesmas coisas. Porque, como ele diz, existe muitos insubordinados, meros faladores. Não tem edificação. Não existe doutrina, não existe apostolado. Apostolado é o que você está ouvindo agora, é o ensinamento, né? Infelizmente, muitos não vão compreender, porque tudo depende de Deus. É como a parábola do semeador. O semeador sai a semear e a semente cai em solo rochoso, morre entre os espinhos, ele é sufocado, os pássaros vêm, comem, até que cai em boa terra. Então, eu sou a boa terra, porque o Senhor me deu o privilégio, ele abriu os olhos do meu entendimento para compreender essa verdade. E hoje, eu estou em graça, reinando em vida, né? E andando em perfeição. Sou perfeito porque o meu espírito já está perfeito. Eu entrei em perfeição no meu entendimento, na minha compreensão.
no modo de pensar. A mente de Cristo foi ativada na minha mente. E eu declaro que seja ativada na tua também. E venha reinar em vida. Tito 1, capítulo 1, verso 11. Diz assim: é preciso fazer com que silencie. Olha, como ele diz aqui em título, no verso 10, diz assim: porque existe muitos insubordinados, meros faladores e enganadores. Veja, mero faladores, falam, engana o povo, que engana mesmo. Só o que a gente vê aí na internet, no YouTube, nesses sites aí, nesse montante, né, emaranhado de mentiras, é só o que a gente vê. Pessoas enganando, dizendo que sabe, pega a Bíblia, manipula ali alguns textos e enfia na garganta dos eleitos. E os eleitos engolem isso. Por quê? Porque não tem o entendimento, o conhecimento da verdade. Então ele diz aqui, porque existem muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente, ele diz aqui, os do grupo da circuncisão, ou seja, que andam no antigo pacto ensinando os 603 mandamentos do antigo pacto e por aí vai. Se a gente for entrar no mérito aqui de conhecimento, o que acontecia no antigo pacto, você vai ficar estarrecido aqui. Né? Se for para obedecer só um, ou se você obedecer os 612 e errar um, ou tropeçar em um, não valeu de nada. É isso que a lei diz. Então, se formos para obedecer os mandamentos do antigo pacto, então nós vamos ter que matar pessoas, apedrejar pessoas, decepar a mão e por aí vai. Né? Mas graças a Deus que a minha mente hoje em dia, como de muitos que estão ouvindo, já ouviram a graça de Deus, estão iluminados com essa verdade, né? E pode entender que vivíamos em um engano, como ele diz aqui, né? Falácias, enganos. Né? Então vamos lá. Voltando aqui para Tito 1,11, ele diz assim: é preciso fazer com que silencie. Né? Tito está dizendo que Paulo falando a Tito, né, o apóstolo Paulo, que aqui é uma carta do apóstolo Paulo, ele falando para Tito, dizendo assim: é preciso fazer com que silencie, pois estão pervertendo famílias inteiras. Como é essa perversão? Ensinando que não deve mais. Então, o antigo pacto, a gente ensinar o antigo pacto, como eu já ensinei, quando eu não estava na graça de Deus, eu era do antigo pacto, do sistema religioso pentecostal. Então, o que era que eu fazia? Eu estava pervertendo famílias inteiras, ensinando coisas que são, como Paulo diz aqui, obras mortas. Né? Fé em Deus, não de Deus. Então, ensinando que não deve só por amor ao ganho desonesto. Então, muitos fazem isso só por amor ao ganho desonesto. Sabe que não é uma verdade, mas continua ensinando só pelo ganho desonesto. Então, a igreja, ela já foi edificada. O que nós estamos fazendo é sobreedificando. Você está sendo sobreedificando sobre o fundamento do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Vamos mais adiante. A circuncisão é a fé mesclada com obras. Por isso produz cansaço. Então, o que é a circuncisão? É a fé mesclada com obras. E quando fala de obras, são ensinamentos do antigo pacto. Nós não vivemos mais por obras, mas por fé. Então não podemos mesclar obras com fé.
Como diz o texto, diz assim que não se coloca vinho novo em odre velho, nem se coloca remendo novo em veste velha. Então, por isso produz cansaço. Aqui em Romanos 1,17, Paulo não fala de escritura. Depois eu vou trazer esse estudo, né, sobre a divisão da Bíblia. Então, Paulo não fala sobre escritura, mas sim de evangelho. Ensina a não viver por obras, mas pela fé. Então, viver por fé, não por obra vista. Né? Não viver por vista. Vamos ler aqui Romanos 1,17. Pois no Evangelho se revela a justiça de Deus. Aonde se revela a justiça de Deus? No Evangelho, na graça de Deus. Não é no livro do Antigo Pacto, não. Então, pois no Evangelho se revela a justiça de Deus. É outro tema, depois eu vou pregar, que é, eu acho que eu já gravei, que é a justiça de Deus. Então, pois no Evangelho se revela a justiça de Deus, da fé para a fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja que o justo viverá não é pelas obras, é pela fé. Nós somos justificados pela fé. Abba, Pai. O que é justo para Deus se revela de fé e para a fé. Vamos ler aqui Efésios 2:10. Pois somos obras de sua. Olha, nós, a igreja, cada um de nós, membros, né, da igreja, o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos membros do corpo de Cristo. Ele diz, pois somos obra sua. Somos obra de Deus, a igreja é obra de Deus. Criados em Cristo Jesus. Aonde eu fui criado? Em Cristo Jesus. Para boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Ou seja, que boas obras são essas? É o novo pacto, a nova aliança, o evangelho da graça de Deus, da incircuncisão. Então, ele diz aqui, em Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Se eu estou vivendo o antigo pacto, se eu estou praticando os ensinamentos do antigo pacto, eu não estou em boas obras. Mas isso aí é obras velhas, ultrapassada, caduca. Então, a boas obras é o evangelho da graça de Deus. É os ensinamentos da graça de Deus, as quais Deus preparou antes, ou seja, de antemão, para que andássemos nelas. Então, essas obras, novo pacto, você não está andando em graça. Se você está cumprindo os ensinamentos do antigo pacto, você está ainda cumprindo os ensinamentos da lei, não confunda as 10, quando fala que a lei, os 10 mandamentos, a lei é boa, que diz não matarás, não roubarás, não adulterarás, ela é boa nesse sentido. Nesse sentido, ela é boa. Né? Ela não é ruim, mas jejum, ceia, apresentar criança, batismo nas águas, isso é obras mortas, isso não é coisa boas, não é boas obras, isso é obras antigas, já ultrapassou. O fim da lei é Cristo. Esse é o subtítulo do tema. Jesus, quando foi crucificado há 2000 anos atrás, ele disse, Pai, tudo já está consumado. O fim da lei é Cristo, não existe lei. Sem lei não há pecado. Abba, Pai. Então, as quais Deus preparou de antes para que andássemos nela. Abba, Pai. Nós fomos criados para caminhar em umas obras que Ele preparou para cada um de nós. Não precisamos fazer nada, não precisamos obrar, não precisamos nos submetermos de novo aos ensinamentos do antigo pacto, não. Nós devemos andar em graça. Abba, Pai. Vamos ler aqui agora Filipenses, capítulo 1, verso 6. Paulo escreve a Filipenses e diz assim: Estou persuadido disto, de que quem iniciou a obra em vós a completará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, quem completou, quem iniciou a obra, com certeza, em vós a completará até o dia de Jesus Cristo. Vamos ler aqui mais um texto. Ou aqui, esse comentário.
obra de antemão, Deus preparou um filho a Abraão. Veja, quem lembra? Quando Deus prometeu um filho a Abraão. Porém, o homem é incuravelmente religioso. Você sempre quer pôr a sua parte. As obras estão na carne. Então veja, a gente incuravelmente é religioso. A gente quer colocar a nossa parte. Deus não precisa da minha ajuda. Então, eu não preciso cumprir os ensinamentos do antigo pacto. Não é mais por obras, mas por fé. Então, como Abraão, né, ele aqui, ó, Deus prometeu um filho a Abraão. Quem lembra da história de Abraão? Ele quis ajudar Deus, mas não precisa, Deus não precisa. Ele já fez tudo, já consumou. Nós não precisamos mais fazer nada. Estamos perfeitos. Somos filhos, herdeiros, deuses. Abba, Pai. Gálatas capítulo 5, verso 18. Se sois, porém, guiados, então diz aqui, se sois, porém, guiados pelo Espírito, veja, com E maiúsculo, né? Espírito, esse é o Espírito de Deus, o Espírito da graça, novo pacto, Deus. Então ele diz aqui, se sois guiados pelo Espírito, né? Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Opa! Então, se eu sou guiado pelo Espírito, eu estou debaixo do novo pacto, do apostolado que o apóstolo Paulo recebeu, o apóstolo da graça. Mas se eu estou, diz aqui, debaixo da lei, então eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Negativo, né? Não estou. Então, se sois, porém, guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja, a lei, o fim da lei é Cristo. Nós estamos vivendo um novo pacto. Então, se você está ainda debaixo da lei, abençoado, então saia dele. Porque você não está sendo guiado pelo Espírito. Você vai passar a ser guiado pelo Espírito quando você andar em graça, debaixo do novo pacto, da nova aliança, depois da cruz. No entendimento, na mente, Paulo diz, renovai o vosso entendimento com a revelação da palavra de Deus. Então, só assim você vai poder reinar em vida. Você é um rei, você tem herança, mas não usufrui porque você está sem este conhecimento. Você tem posses. Então, é necessário que a palavra de Deus, a fé, venha a ser ativada na sua mente. Paulo escreveu lá em Romanos 10:17, a fé ela vem pelo ouvir. O que significa? E não é que ela venha, ela já está. Salvo mediante a fé. Diz aqui. A fé ela tem que ser ativada e só a palavra da graça de Deus aqui vai ativar a mente de Cristo em você. Então, se sois, porém, guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Anote isso aí, leia, releia, para você compreender o que estou dizendo. Né? Aí você vai entender que nós estamos falando o que está escrito. Eu estou apenas te levando até onde está escrito. A verdade de Deus, a graça e o apostolado. Mistério da iniquidade. Né? Os 11 apóstolos foram homens maus e perversos, são culpados pela pobreza, corrupção política, delinquência, desordem mundial e etc. Até a natureza os odeia, a natureza geme, a criação geme pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, Abba Pai. Então, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Um povo eleito, escolhido, mas que precisamos levar essa palavra, esse alimento espiritual até ele, para eles se despertarem e ter a mente de Cristo ativado neles. E eles começarem a reinar em vida. Não
não se pode reinar em vida sem este conhecimento. O conhecimento da graça de Deus. Não se pode reinar em vida. Então ele diz aqui, a criação geme pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Então a falta do evangelho. Então, os 11 apóstolos, eles corromperam casas inteiras. Então por isso que a maldade, você vê que desde o início ali em Atos, que eles conspiraram em matar o apóstolo Paulo. Veja, a maldade já começou no coração deles, tirar a vida do apóstolo Paulo. Por quê? Por causa de ganância, de dinheiro, de ganhos desonroso, mas eles tinham que tirar o homem, o apóstolo da graça, porque eles estavam ensinando algo que ia libertar o povo de Deus na mente, no conhecimento, e eles iam deixar de ter ganho, lucro. Então é isso que acontece aí, que a gente vê de monte, espalhado aqui na terra. Muitas denominações que se dizem graça, que pregam graça, mas na verdade só o nome, não tem graça. Porque graça na boca é apenas uma palavra, mas no entendimento, quando temos a graça e o apostolado, como certa vez eu disse, a graça ela não caminha sem o apostolado, sem os ensinamentos da graça do novo pacto. Não caminham. Então é a mesma coisa. Você tem um carro e não ter gasolina, combustível para andar nesse carro. Se você falar só graça, não. A graça e o apostolado, os dois caminham juntos. Abba Pai. Eu quero terminar aqui essa aula com esse texto de Joel, capítulo 2, verso 2, que eu acho maravilhoso, que diz tudo, diz assim: se espalhará um grande e poderoso povo. É isso que o mundo está precisando, como foi escrito aqui. Está precisando. A criação geme, então a criação está precisando. Se espalhará um grande e poderoso povo, como nunca se viu no passado e depois dele não haverá. É a igreja. É o povo de Deus com a mente iluminada. É um povo de Deus que está reinando em vida. Então esse povo precisa se manifestar. Então é por isso que estamos fazendo a palavra correr. Abba Pai, abençoados. Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Até a próxima aula. Abba Pai.